Oi, pessoal. Então, a gente está aqui para a nossa aula hands-on sobre gerenciamento de custos. O serviço que a gente vai utilizar para poder gerenciar os custos da AWS é esse Billing and Cost Management. Então, a gente vai abrir ele aqui, Billing and Cost Management, e você vai ter uma visão, uma panorâmica do seu custo, do custo da sua operação. Aqui você tem uma visão do mês até a data atual. Você vê que é 0,01, exatamente como deveria ser num free tier, né? Eu não pretendo gastar nada. Aqui você tem uma visão do último mês, do mesmo período no último mês, ou seja, se você estiver aqui no dia 15 do mês corrente, ele vai te mostrar um comparativo entre o mês até a data em que você está com o mesmo período do mês passado, que é o mês anterior até o dia em que você está no mês atual. Então, você vê que no mês anterior eu tive um custo maior do que no mês atual. Ele está mostrando aqui, eu estou gravando esse vídeo em março, e eu estou no dia 6 de março. Então, ele está mostrando aqui no dia 6, até o dia 6 de fevereiro, quanto eu tinha gasto. Ele está aqui mostrando um custo esperado até o final desse mês, né, já que houve um aumento no mês passado, né? Houve um aumento, houve uma diminuição desse mês relativamente ao mês passado. Ele está mostrando aqui qual é o custo esperado até o final do mês. E ele está mostrando aqui também o custo total do último mês. No nosso caso aqui, como eu estou gravando esse vídeo em março, ele está mostrando o custo total do mês de fevereiro, que é o mês anterior a março. É importante notar que aqui em cima você está vendo o custo do mês anterior até o mesmo dia até o mesmo dia que nós estamos no mês atual. E aqui ele está mostrando o custo total do mês anterior, ou seja, do primeiro ao último dia do mês anterior. Então é aqui que você vê essa panorâmica. Bom, então, conforme foi tratado no começo dessa sessão sobre Billing and Cost Management, o usuário IAM, os usuários IAM, eles não estão habilitados por padrão para acessar o serviço de Billing and Cost Management. O único usuário que tem acesso a essa seção aqui é o usuário root, quando a conta é criada. De forma que, se você quiser que um usuário IAM tenha acesso a esse serviço, que é o Billing and Cost Management, você vai precisar conceder acesso aos usuários IAM. E logo depois, assim que você definir aqui no nosso querido console da AWS, assim que você definir que os usuários IAM podem ter acesso a esse serviço, o Billing and Cost Management, você vai então configurar os usuários para que eles tenham permissões para acessar esse serviço. No momento em que você cria a sua conta, ainda que você configure um usuário com superpoderes administrativos, ele não vai acessar o Billing and Cost Management. Porque, por padrão, existe uma política que se sobrepõe às permissões do usuário. Então, não adianta você dar permissão, porque o usuário IAM não vai conseguir acessar aqui. Como é que a gente resolve isso? A gente vai logar com o usuário root, eu já estou logado com ele aqui, através daquele recurso que a gente viu aulas atrás, que é a múltipla sessão no mesmo navegador, né? Eu abri duas sessões, uma para o Roberto e uma para o root. Está aqui o root. A gente vai clicar em cima do root aqui e vai acessar account. Quando você acessa account, ele vai exibir para você aqui detalhes da conta. Um dos detalhes da conta é exatamente se você permite ou não que os usuários IAM tenham acesso a Billing and Cost Management. Está aqui a seção que define isso. Então, nesse momento, porque eu já havia feito, isso aqui está habilitado. Você pode vir aqui em editar e desabilitar os usuários IAM para acessar o Billing and Cost Management. Você dá aqui o update, e aí você volta para a conta do Roberto, e quando você acessa os detalhes de Billing and
in Cost Management. E quando você acessa os detalhes de Billing in Cost Management, você vai ver, após algumas atualizações aqui, vamos atualizar a página. Você vai verificar que o Roberto não tem mais acesso ao sumário de custo, por exemplo, que está aqui na tela. Isso significa que, conforme você acabou de ver, né, a gente desabilitou o acesso dos usuários IAM ao Billing in Cost Management. Se você quiser que o usuário tenha esse acesso, assim que você cria a conta, você loga com o usuário root, vai até os detalhes da conta, como a gente acabou de fazer aqui ainda agora, seleciona editar e flaga o Activate IAM Access. Pronto. Isso aqui não se reflete imediatamente, existe um delayzinho para isso se refletir na conta de um usuário. Então, é provável que a gente dê aqui alguns F5, aqui algumas atualizações, e você ainda continue vendo acesso negado. Isso é normal que aconteça. Mas após algumas atualizações, eu naturalmente vou cortar o vídeo aqui e vou esperar um pouquinho para a gente poder ver isso se refletindo aqui. Você vai ver o usuário Roberto de novo com seu acesso restabelecido. Então, a gente está aqui agora no nosso console da AWS, na seção aqui de sumário de custo. E você está vendo que quem está logado nesse momento é o Roberto, e o Roberto voltou a ter acesso às informações de custo, porque nós entramos com o usuário root, pedimos para ver os detalhes da conta, e entre esses detalhes a gente encontrou aqui um deles, que é o acesso dos usuários IAM às informações de custo, às informações de conta, né, de cobrança. Então, a gente veio aqui, habilitou, e o Roberto passou a ter de novo poderes para poder visualizar detalhes de custo. Vamos lembrar que uma coisa não funciona sem a outra. Se você der permissões, lembra dos usuários IAM, que a gente consegue atribuir permissões através da vinculação de policies, através da vinculação a grupos, você consegue fazer isso tudo com o usuário IAM, e você pode, entre as permissões que você está dando a ele, você pode conceder a ele permissão para gerenciar custo. Mas se não tiver habilitado aqui pelo usuário root, se ele não vier aqui e não habilitar a possibilidade dos usuários IAM acessarem detalhes de cobrança, o usuário mesmo assim não vai conseguir ver. E o inverso também é verdadeiro. Se tiver habilitado aqui e o usuário não tiver acesso, ele não tiver permissão para ver isso aqui, ele não vai conseguir. A gente pode até fazer um teste aqui com um usuário menos poderoso do que o Roberto. Vamos fazer isso em seguida. Então, o que nós vamos fazer aqui agora para poder testar se a afirmação que a gente acabou de fazer é verdadeira? Lembre-se que a gente afirmou que um só tipo de configuração não é suficiente para que o usuário IAM tenha acesso aos detalhes de cobrança. Você precisa conceder a ele permissões através de policies e vinculação a grupos, etc., toda aquela estratégia que a gente já viu de concessão de permissões, e você também precisa habilitar o acesso do usuário a essa seção específica. Então, quando você vem aqui e habilita o acesso dos usuários IAM aos detalhes de cobrança, você está habilitando o acesso para todos os usuários IAM, contanto que o usuário IAM tenha a necessária permissão para acessar esse serviço. A afirmação que a gente acabou de fazer é que, se você tem um usuário como o Roberto, que tem permissões, amplas permissões administrativas, né? O Roberto é super poderoso, ele tem muitas permissões. E você habilitou aqui que os usuários IAM têm acesso aos detalhes de cobrança, o Roberto, por conseguinte, vai conseguir ver detalhes de cobrança. Vamos ver aqui, a gente vai aqui em Billing. Logado com o usuário Roberto. E ele vai mostrar aqui que o Roberto tem acesso
no mínimo aqui ao sumário de custo. A gente não viu o resto ainda, mas eu garanto para você que ele vai conseguir ver. O que a gente pode fazer agora? A gente pode vir aqui no Roberto, clicar aqui em cima e pedir para adicionar uma nova seção. Essa seção vai ser a seção do usuário Maria. A Maria, vocês devem lembrar do último exercício que a gente fez de AM, ela é um usuário bem fraquinho, que não tem quase permissão nenhuma. Então, a gente vai colocar aqui a senha da Maria. Vamos entrar com a Maria. A Maria é um usuário AM, assim como o Roberto. E a gente vai aqui em gerenciamento de cobrança e custos. E você vai verificar que a Maria não tem acesso permitido aqui. O acesso dela é negado a essa sessão. Exatamente porque, embora ela seja um usuário AM e, por padrão, os usuários AM tenham acesso permitido a essa sessão, ela não tem as permissões necessárias. Então, agora nós vamos dar uma olhada aqui na saúde do nosso free tier. Como é que você faz isso? Você acessa aqui Billing and Cost Management, você clica aqui em free tier e ele vai mostrar para você um panoramazinho do que está acontecendo com o seu free tier. Ele está dizendo aqui que eu tenho 3 serviços que são oferecidos pelo free tier que estão em uso. Ele está dizendo aqui que desses 3 serviços, nenhum deles está acima do limite permitido pelo free tier. Se tivesse algum que tivesse extrapolado o limite ou estivesse no limite, ele ia avisar aqui. E ele ainda está dando um recadinho aqui dizendo que qualquer serviço que ultrapasse o limite do free tier terá o seu valor ou o seu custo descontado do meu saldo de $126 que está aqui. Eu com certeza não coloquei esse saldo aqui. É um saldo que eu ganhei quando eu fiz a minha conta de limite gratuito. E a AWS costuma dar esse saldo quando a gente faz uma conta com limite gratuito ou quando a gente participa de algum evento. Eles dão promocionalmente esse crédito para você poder utilizar em serviços que você não consegue testar com o free tier ou em limite de serviço que você não conseguiria testar dentro do free tier. Aqui uma lista dos serviços que eu estou utilizando com algumas estatísticas aqui do lado direito, né, percentual de usagem, etc. E aqui embaixo uns links, né, para você, nesse caso aqui, entender quais são os serviços que estão cobertos pelo free tier. Aqui para você definir um orçamento. E aqui para você visualizar detalhadamente o uso que está sendo feito sobre o free tier. Muito bem. O legal da gente fazer agora, para a gente ter certeza de que durante o nosso treinamento a gente não vai extrapolar nenhum limite do free tier, ou então até mesmo passar do crédito que a AWS oferece, é a gente criar um orçamento, criar um budget. Esse budget, ele, além de ser orçamento, você pode criar em cima do teu budget um alerta para impedir que você ultrapasse o orçamento e fique sem saber, né? Então, o alerta vai dizer para você o seguinte, olha, você fez um orçamento de gastar tanto e você está chegando perto desse orçamento ou você atingiu esse orçamento. Você vai configurar isso, se ele avisa com um percentual de atingimento ou se ele avisa com 100% do atingimento desse target. Vamos ver isso logo em seguida.